Amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre a família. E eu gostaria de ler o texto que está no livro de Lucas, versículo 4 ao 7, capítulo 2, versículo 4 ao 7, que diz: Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmãos, o assunto que eu quero falar um pouco hoje para vocês é sobre a família. E eu li esse pequeno texto aqui em Lucas 2 para exemplificar para vocês que o menino qual estou dizendo que nasceu o primogênito e foi envolvido em panos e colocado numa manjedoura era Jesus. Esse bebê era Jesus. Maria e José eram os pais de Jesus, a família de Jesus. Jesus, Maria e José eram uma família. E o motivo, de exemplificar para vocês, aqui em Lucas, sobre Jesus, é que nós não temos, até hoje, um exemplo melhor e mais importante para a nossa vida como a família de Jesus. Sobre tudo o que eu li nos últimos tempos, que eu pude compreender a respeito de Jesus, eu entendi que Jesus foi um menino em uma família comum e normal como a nossa. Entendi que Jesus fazia tudo que uma criança comum fazia. Seus pais, Maria e José, eram pessoas simples, humildes. José trabalhava como marceneiro para manter sua casa. E Jesus, nesse tempo que o seu pai trabalhou, ao passo que ele foi desenvolvendo em estatura e idade, ele aprendeu a profissão com seu pai José naquele tempo. Jesus aprendeu muitas coisas em sua família. Ele aprendeu a ler e escrever ainda muito pequeno. Ele falava aramaico, algumas palavras em grego. Falava também, tinha conhecimento um pouco de hebraico, que era a língua litúrgica para ler as escrituras naquele tempo. E Jesus teve uma vida especial, mas comum ao mesmo tempo. Comum, mas especial ao mesmo tempo. Afinal de contas, ele era Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje, exemplificando através da vida de Jesus, é que nós temos também uma família muito especial. Nós nascemos de uma forma muito especial. Quando nós nascemos, Jesus já conhecia tudo a nosso respeito. Deus já sabia tudo a nosso respeito. Ele já sabia o tempo inteiro quem era a Rosana, quem era o José, quem era a Maria, o tempo inteiro. E ele colocou cada pessoa exatamente na família que ele determinou, ali onde nós devíamos estar. Meus amados, mas o assunto que eu quero falar, exemplificando sobre a família, também é sobre os filhos. Eu quero inclusive ler para vocês uma passagem aqui em Efésios 6, versículo 1 e 2, que diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o mandamento primeiro com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Esse assunto que está aqui em Efésios, que diz para filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo, tem tudo a ver com o exemplo que eu estava dando a vocês aqui sobre a família de Jesus. Pois Jesus foi um menino obediente, um adolescente obediente,
um jovem obediente e um adulto obediente. A obediência é a chave para o sucesso de toda uma vida, de toda a nossa experiência neste mundo, aqui nesta terra. Obediência. Se você procurar na palavra do Senhor, você vai encontrar várias passagens na Bíblia voltado para a obediência. Mas hoje, nesse contexto que nós estamos vivendo, nessa sociedade tão corrompida, muitas vezes, pelas drogas, corrompida pelo homossexualismo, agora pela ideologia de gênero, nós estamos vivendo tempos que já eram previsíveis que acontecesse, mas que não são tempos bons para a vida do cristão. Não são tempos bons para aquele que busca o Senhor em espírito e em verdade. E nós, meus irmãos, devemos estar atentos a tudo isso que está acontecendo à nossa volta. Hoje, se torna cada dia mais difícil a educação dos nossos filhos. A educação se torna difícil, mas isso não quer dizer que nós ainda não podemos educá-los conforme a palavra do Senhor, conforme manda o Senhor através da sua palavra. O exemplo que eu dei aqui da vida de Jesus para vocês é apenas para falar sobre obediência, sobre como foi Jesus. Jesus foi um exemplo vivo aqui na terra, para que nós, como família, possamos ter sabedoria, força, coragem para educar nossos filhos conforme fizeram José e Maria. Se você ler também no livro de Provérbios, no capítulo 1, do versículo 8 ao 9, você vai encontrar outra mensagem que diz: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e tua mãe, e não deixes o ensino de tua mãe, porque eles serão uma grinalda de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Meus irmãos, eu tenho 2 filhos. Muitas vezes eu me preocupo com todas essas coisas que andam acontecendo neste mundo. É uns na televisão pregando ideologia de gênero, outros mostrando em programas para a juventude, beijos homossexuais na televisão, a qualquer hora da tarde agora, aparecendo na televisão. E nós, como pais, temos o dever de esclarecer aos nossos filhos, segundo a palavra do Senhor, à luz da verdade. Nós temos o dever de cuidar dos nossos filhos, de obedecer ao Senhor, quando Ele diz que nós somos responsáveis pelos nossos filhos, pela criação dos nossos filhos. Enquanto nós tivermos a tutela dos nossos filhos, nós guardarmos eles dentro da nossa casa, debaixo das nossas asas, nós temos o dever de mostrar para cada um deles a verdade conforme a palavra do Senhor. E não seguir o exemplo do mundo. Eu confesso a vocês que hoje nós não estamos vivendo tempos bons, porque, meus irmãos, o projeto principal do diabo é destruir as famílias. E por onde o diabo vai começar a destruir as famílias? Vai começar por baixo. Ele vai começar pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes. E quando chegar a atingir uma faixa etária, ele vai estar pronto a derrubar de vez o ser humano. Ele quer acabar de vez com a estrutura, segundo a palavra do Senhor, chamada família. E nós não podemos deixar com que isso aconteça, meus irmãos. Nós temos que estar atentos à educação dos nossos filhos, ainda que as crianças estejam pequenas, porque se nós não ensinarmos a verdade,
para os nossos filhos. A mídia ensina o contrário à verdade para os nossos filhos. Porque a mentalidade da criança ainda não formada absorve coisas absurdas. E nós temos que entrar com um plano de ação, conforme a palavra do Senhor, ensinando a verdade, vivendo a verdade, mostrando para os nossos filhos a verdadeira face do inimigo. Nós não podemos fechar nossos olhos quanto a essas coisas. Se o mal tem facilidade de introduzir as coisas no mundo e quer usar as nossas crianças, nós também, instruídos através da palavra do Senhor, teremos a facilidade de instruí-los conforme a verdade, ensinando para eles o caminho do bem, para que mais tarde eles não possam ser corrompidos por essas ideologias na sociedade, inseridas no nosso meio para corromper nossa família. Irmãos, é muito triste ver as coisas que andam acontecendo. Jovens caminhando para o mundo das drogas, jovens se pervertendo na homossexualidade, ainda mesmo sem ter conhecimento de qual caminho eles realmente querem escolher para si, uma vez que o único caminho está escrito na palavra do Senhor, que Deus criou o homem e a mulher para procriar. Deus criou o homem para a mulher para o homem, para procriar, para povoar o mundo, para construir a família. Mas a sociedade tem implantado na mente das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, uma inverdade que não está conforme a verdade do nosso Salvador. E nós, meus amados, não podemos fechar nossos olhos para essas coisas. Hoje eu estou falando para vocês aqui, exemplificando a respeito da família de Jesus, que essa sim é o modelo de família que nós devemos seguir. A família de Jesus. Ainda que possamos passar por grandes tribulações, porque no mundo tereis aflições. Na palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós venceremos todas elas. Porque nós, assim como Jesus, venceremos todas essas aflições. Mas nós não podemos deixar de lutar pelos nossos filhos, lutar pela nossa família, lutar pelo nosso casamento todos os dias, porque a vida ela começa a cada amanhecer. A nossa vida começa a cada dia que nós abrimos os olhos e respiramos novamente, colocamos os pés no chão. Nós começamos a viver novamente todos os dias da nossa vida a cada manhã. Então, meus amados, não feche os seus olhos, não feche o seu olho para a realidade que nós estamos vivendo. Porque nós não podemos concordar com coisas torpes, com coisas insignificantes, com futilidades que vão apenas levar nossos filhos para o abismo. Se você se depara na televisão com coisas absurdas, imediatamente retire isso do seu lar, imediatamente. Seja radical. Você tem que conversar com seu filho, mente aberta, falar a verdade para ele, porque se você não fizer, outra pessoa fará de forma indevida. Nós não podemos mais esconder a verdade dos nossos filhos para poupá-los e ficar aguardando chegar. Eu não posso contar isso para o meu filho porque ele ainda é muito pequeno. Mas quando você fecha seus olhos, chega na escola, outro conta, outro fala e o ensina ao contrário do que você deveria ter ensinado em casa. Então, abram os seus olhos, povo de Deus, para a verdade. Abram os seus olhos para aquilo que o Senhor quer que você faça. Seja o sacerdote do seu lar, ensinando para o seu filho a verdade que tem que ser ensinada. Assim como José ensinou para o seu filho a sua profissão, ensinou para o seu filho o trabalho, ensinou seu filho Jesus a ler, ensinou coisas boas para Jesus. Seja você o sacerdote do seu lar.
Ensine para os seus filhos coisa boa. Jogue bola com seus filhos. Vá ao cinema com seus filhos. Coma pipoca com seus filhos. Assista desenho com seu filho para ver o que se trata, para ver o que ele está assistindo, para que você tenha conhecimento da mensagem que está sendo inserida na mente dessa criança ainda muito pequena. Porque Satanás usa de artimanhas para ganhar campo. Satanás quer ganhar campo na sua casa. Satanás quer destruir as famílias deste mundo. Porque se ele começar a destruir as crianças, a convencer as crianças, a levá-las para o seu lado, nós teremos um mundo ainda mais bagunçado do que está hoje. Nós teremos um mundo completamente pervertido. Nós não podemos deixar nossas crianças serem enganadas pelo maligno, porque nós somos herdeiros das promessas do Senhor para construir uma família que condiz com o ensinamento verdadeiro. Deus criou o homem e a mulher para procriar, mas também criou os pais para educar, para zelar por seus filhos. Porque nós iremos prestar conta para Deus de cada filho que nós não educarmos conforme a sua palavra. Cada filho que nós soltarmos pelo mundo ao léu, nós vamos prestar contas de um por um diante do Senhor. Irmãos, que nós possamos ter como pais, como sacerdotes do lar, que nós possamos ter muita sabedoria para não deixar o inimigo invadir o nosso lar e tomar posse das nossas preciosidades deixadas por Deus para cada família, que são os filhos, as crianças, os jovens, os nossos adolescentes. Nós temos que instruí-los, irmãos, porque nós precisamos sim deixá-los ir à escola, nós precisamos sim levá-los ao cinema, nós precisamos sim de vez em quando deixar a nossa criança participar de uma festinha de aniversário na casa do coleguinha, mas nós temos que armá-los para a guerra, nós temos que deixá-los munidos com a palavra do Senhor. Nós temos que abrir os olhos dos nossos filhos com a verdade, que é a palavra do Senhor, através dos ensinamentos que Deus tem nos ensinado. E para que isso aconteça, nós devemos estar preparados. Nós devemos estar antenados com tudo que está acontecendo neste mundo. Não podemos fechar os nossos olhos para as reportagens. Não podemos fechar os nossos olhos para o que a mídia vem falando a respeito das coisas que andam acontecendo. Nós temos que ler mais a respeito de ideologia de gênero, a respeito do que está acontecendo com a homossexualidade dos jovens e dos adolescentes de hoje. Porque não adianta dizer que antes já existia tais coisas, mas que andavam às escondidas. Na verdade, Deus está trazendo à luz. Deus está trazendo à luz todas as inverdades, para que nós possamos estar cientes, para que nós possamos lutar, para que nós possamos ter poder em nossas mãos para contra-ataque. Nós devemos estar armados como que para uma guerra, em todos os aspectos, para proteger as nossas famílias. Estamos vivendo uma guerra no mundo espiritual e no mundo real nós não enxergamos com os olhos carnais. Mas no mundo espiritual, essa guerra já começou faz tempo. E nós temos que estar preparados para essa guerra. Porque o Senhor está trazendo tudo à luz da verdade, conforme está escrito que quando chegasse o fim dos tempos, haveria tudo isso que está acontecendo. Está escrito na palavra do Senhor. Se você ler todos os livros da palavra do Senhor, se você entender, você vai ver que estava previsto que isso acontecesse, porque quando chegar o fim dos tempos,
todas essas coisas viriam à tona. E nós é que devemos estar com os olhos abertos para ver o que está acontecendo, para nos armarmos através da palavra do Senhor, para que possamos buscar conhecimento, ter discernimento espiritual, entendimento, para ir para o contra-ataque e lutar contra todas essas coisas. Nós não temos que ter medo de nada. Nós não somos filhos do medo, somos filhos de Deus, assim como diz a letra da música do Fernandinho. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Nós não temos que ser escravos do medo, mas preparar, vestir a armadura de Deus, ir para o contra-ataque, para lutar pelos nossos filhos, dentro da sociedade, dentro deste mundo que Deus nos deu. Porque Deus nos garante, Jesus nos garantiu que Ele não estaria mais no mundo, mas que estaria deixando os seus discípulos. E que Ele não queria que Deus os tirasse do mundo, mas que os protegesse. E Deus, Ele sabe todas as coisas e a hora certa para tudo. Nós não temos que pedir para ser retirados deste mundo. Porque Deus, Jesus pediu para Deus, Deus nos garantiu proteção, assim como para os seus discípulos. Nós é que temos que estar vivendo com o Senhor lado a lado, para nos armarmos, para nos prepararmos, para irmos à guerra. Porque nós já somos mais que vencedores, porque Jesus morreu na cruz por nós, Jesus venceu por nós e nós somos mais que vencedores. Portanto, meus amados, a nossa arma é a palavra do Senhor. É o conhecimento, a sabedoria e o discernimento espiritual para lidar com todas essas situações. Nós não devemos fechar nossos olhos para as coisas que os nossos filhos estão fazendo, né? Altas horas da noite na internet, no computador, as conversas, as pessoas que eles estão conversando altas horas da noite. Nós devemos estar atentos a tudo isso, a todas essas coisas, as amizades com quem eles estão andando. Nós devemos conhecer a família dos amigos de nossos filhos, os lugares onde os nossos filhos colocam seus pés. Todos os lugares que eles estão andando, nós devemos estar cientes, ainda que nós não possamos ter um controle total, mas se estivermos cobertos através da palavra do Senhor, através da oração, nós não seremos enganados, porque o Senhor não nos deixa enganados, uma vez que nós estamos vivendo em espírito e em verdade, em conformidade com a sua palavra. Ainda que nós não possamos estar em todos os lugares que os nossos filhos estão, mas Jesus está, Deus está com eles, porque nós buscaremos em oração pela vida de cada um deles todos os dias e eles jamais estarão sozinhos se nós orarmos com fé no Altíssimo pela vida de cada um dos nossos filhos. Nesses momentos onde nós não estaremos com eles, eles não estarão sozinhos, porque nós daremos a ele, a ela, cobertura espiritual através da oração. E através da oração você terá a certeza que ele estará guardado debaixo das asas do Senhor e que o inimigo não tocará no teu filho se você guardá-lo com oração através da palavra do Senhor. O Senhor é fiel em todos os momentos àquele que lhe é fiel, buscando a sua palavra, buscando em oração e sendo fiel no compromisso que você fez com a palavra dele, em servi-lo em espírito e em verdade, vivendo em conformidade, com fidelidade no Senhor Jesus, buscando em Deus em todo o tempo, ser um ser humano correto, idôneo, responsável e de caráter. Isso é viver em espírito e em verdade, é ter caráter o tempo inteiro, porque Deus, Ele conhece o seu caráter em conformidade com tudo que você está vivendo e com tudo que você faz.
Muitas vezes as pessoas cometem coisas acreditando que ninguém está vendo e continuam a fazer. Mas Deus conhece o seu caráter. Deus vê o seu caráter. Deus sonda o seu coração. E se você quer proteger sua família, comece por você. Porque para que Deus faça todas as coisas em conformidade, você tem que ser o primeiro a ter caráter, idoneidade, responsabilidade em tudo que você está fazendo. Para que a cobertura espiritual na vida dos seus familiares seja completa, você tem que estar completo no Senhor. Assim, o Senhor lhe garante proteção em todo o tempo, não somente a sua vida, mas a vida de cada um de seus familiares, principalmente das crianças de sua casa, dos jovens, dos adolescentes, de todos os seus filhos. Amados irmãos, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje, porque o Senhor Jesus tem falado muito comigo a respeito de família. Deus tem falado muito comigo a respeito de família. E isso me deixa um pouco, às vezes, inquieta por ler tantas reportagens, por ver tantas coisas acontecendo. E nós, de braços cruzados, não fazemos nada. Mas essa é a palavra que eu queria deixar para todos vocês hoje. E eu quero ler para vocês aqui Apocalipse 3:20, que diz: Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não precisa dizer mais nada, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Abra a porta da sua casa para Jesus. Abra o seu coração para Jesus. Abra a sua vida para Jesus. E no mais, tudo Ele fará em sua vida. Meus amados irmãos, me desculpem que eu estou um pouco hoje rouca, mas eu não podia deixar de falar essa palavra abençoada para vocês. Que Jesus Cristo, que o nosso Mestre, o grande eu sou, que o Deus soberano de Abraão, Isaac e Jacó, entrem na sua casa. Que entre, que faça festa, que faça alegria, que traga bênçãos, cura, salvação, paz de espírito a todo momento no seu lar. Que Jesus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus conduza a sua vida com plenitude, todos os dias, a todo momento. E que você abra a porta, porque Ele entrará e ceará com cada um de vocês. Ele ceará com cada um, com amor e com alegria, porque esse é o Deus que eu sirvo. É o nosso Deus soberano. Grande abraço a todos e que Jesus abençoe cada um de vocês.